como você bem disse, Paula, quando já há o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, vem a revisão, ela discute nulidades possíveis no processo, injustiças, etc. No trâmite, né, no curso do processo. Nesse caso, o que a defesa do Jair Bolsonaro alega é que o Bolsonaro não poderia ter sido julgado pela primeira turma. Por quê? Porque ele deveria, como todos os demais ex-presidentes até hoje foram, ser julgado ou pela primeira instância, porque ele também já não estava mais no cargo, ou então pelo plenário. Né, pelo plenário, pelos 11 ministros do STF, mas não pela primeira turma. Essa é a alegação de nulidade do Jair Bolsonaro. O curioso é o caso ter caído com o Nunes Marques. É curioso, porque o Nunes Marques, junto do André Mendonça... No sorteio caiu com o Nunes Marques. E o Nunes Marques, junto do André Mendonça e do Fux, eles na segunda turma já entenderam para outros réus do suposto golpe, entenderam que realmente eles não deviam ser julgados pela primeira turma. Isso é regulado pela legislação, Marcílio? É regulado pelo regimento interno do STF. Né? Então, a depender da complexidade do caso, uma turma ou plenário julgam os casos. Mas eles aqui se basearam nos precedentes. Nenhum ex-presidente foi julgado pelo STF em turma, e sim sempre no plenário, pela complexidade do caso. E aí o que eles alegam? Quando houve, inclusive, eles falam assim, no mensalão foi julgado pelo plenário, mas deu muito trabalho, ficou muitos meses tomando a pauta do plenário. Bom, mas se você acha que um julgamento de um ex-presidente que está sendo acusado de dar um golpe de Estado no país não é suficiente para trancar a pauta do STF, então por que vai trancar? O que será suficiente? Então, essa alegação não cabe. E aí a defesa se baseia nesses precedentes para dizer não poderia ser na primeira turma, deveria ser no plenário, ou na primeira instância. E o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux já disseram que isso era nulo mesmo para mais de 20 réus. Mais de 20 réus do dia 8 já tiveram as suas decisões alteradas por essa trinca de juízes com esse mesmo entendimento. Então, se o Nunes Marques aplicar para o Bolsonaro a mesma coisa que aplicou para outros réus do dia 8, ele deveria anular o julgamento do Jair Bolsonaro. Se fizer isso, o Bolsonaro fica livre no dia seguinte. Ele poderia dar uma liminar e o Bolsonaro ficaria livre no dia seguinte. Ele pode fazer outra coisa, não dar a liminar e remeter a revisão para a segunda turma. Na segunda turma está ele, está o André Mendonça, o Fux e está também o Gilmar, né? São 4 do Toffoli. E aí, ali na segunda turma é que a gente não sabe, né? Enfim, como é que o resultado... Mas é isso, rapaziada. Bolsonaro aí conseguindo reverter uma boa parte aí da sua pena, do seu processo. Coisa que a gente também não entendeu muito bem quando o Bolsonaro foi preso, né? Porque ele nem passou na primeira instância. Quando você vê o caso de ex-presidentes, como por exemplo Lula, que passou pela primeira instância, pela segunda instância, pela terceira instância, foi julgado por 6 juízes diferentes e foi condenado e foi preso. O Bolsonaro nem na primeira instância passou. Foi totalmente estranho o julgamento. Nem teve julgamento do Bolsonaro. Foi só, tipo, aprende aí. Moraes sendo Moraes, né? É bizarro. Enfim, agora a defesa do Bolsonaro tá tentando reverter isso daí, mostrando que não faz nenhum sentido tudo que aconteceu. Não há provas, porque realmente não há provas, é só um achismo muito grande do Moraes, tipo, eu acho que aconteceu isso, então ele vai ser preso. Então não tem provas pra deixar o Bolsonaro na cadeia. Enfim, aí a defesa do Bolsonaro tá tentando reverter isso pra que ele consiga a liberdade o mais rápido possível, né? Não só o Bolsonaro, mas como a galera também do dia 8 de janeiro aí, que também é uma maioria que foi presa e não fez nada pra ser preso. Só tava lá manifestando. Teve outras pessoas que, sim, mereceu. Não tem nem como questionar, né? Teve outras pessoas que realmente quebrou um monte de coisa, que realmente foi pra cima na violência mesmo. E aí não tem o que fazer. Mas teve outras pessoas que estavam lá só pra se manifestar mesmo e não vandalizar nada e tá preso até hoje. Pegou perpétua. Isso é bizarro. Tipo, isso pra mim é bizarro. Você manifestar, pegar perpétua e um cara que é um traficante não pegar nenhum mês de cadeia. Enfim, as diferenças aí de julgamentos aí do Brasil. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí com a defesa do Bolsonaro, se eles vão conseguir ou não, porque, né, o Bolsonaro é mal visto no STF, o STF não gosta muito lá do Bolsonaro. Nem a primeira turma que tem o Moraes, nem a segunda turma que tem o André Mendonça, o Gilmar Mendes, o Toffoli, ninguém é muito favorável, não. Vamos ver o que pode acontecer. Tem uma galera esperançosa dizendo que pode dar certo, que
vai ver o Bolsonaro livre. Tem uma outra que já não nem fala que ele vai estar livre, nem fala que ele vai estar que vai estar tão ruim assim a pena dele. Vamos ver. Tem gente que ele falou que só vai conseguir a domiciliar e vai ficar na domiciliar o resto da vida dele. Se fosse assim, não, o Lula, né, deveria estar na domiciliar até hoje. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela aí. Novela Bolsonaro preso.